libertação dos paralíticos, dos cegos, dos surdos e dos coxos e de todos aqueles que sofrem. Em João, capítulo 5, a partir do sinal da cura do paralítico, que vivia fora da sociedade política e religiosa, Jesus revela o centro do Evangelho. Nessa narrativa, temos uma longa experiência e reflexão das comunidades joaninas, no início do cristianismo. A cura do paralítico é um gesto de Jesus na Palestina durante seu ministério. Esse gesto serviu de base para desenvolver a reflexão cristã no final do primeiro século sobre a identidade de Jesus, que se proclama igual a Deus e revela o seu poder como Criador e Salvador dos homens. E além do mais, revela o sentido da vida que veio comunicar no presente e no futuro. Em um único capítulo, temos a oportunidade de seguir o crescimento da comunidade joanina, desde os tempos da Palestina e o seu florescimento na Ásia Menor. Esse crescimento se faz na explicitação de um paradoxo que manifesta o centro mesmo do Evangelho. A exclusão do paralítico e sua cura são o sinal para se compreender a união do Pai e do Filho e da vida que comunicam para a salvação da humanidade. De que maneira nós estamos vendo em todas as dimensões os que mais sofrem e como o gesto misericordioso de Jesus revela também todas as dimensões da comunhão que salva. Jesus liberta da exclusão e abre o caminho para a vida plena que está na união do Pai e do Filho. O paralítico é sinal. A figura do paralítico é um sinal, indica a dimensão do sofrimento. O paralítico da cena é o caso extremo da dor humana. Os outros doentes podiam entrar por si mesmos na piscina. O paralítico, porém, só tem esperança de cura se outros o ajudarem a movimentar-se, mas não existem outros para ele. Ele é marginalizado pela sociedade, pela religião, pelos vizinhos e pela família. O paralítico é figura dos doentes que sofrem e sem força para sair desta sua situação que destrói a vida aos poucos e continuamente. De fato, ele representa a multidão de sofredores na situação social da Palestina no primeiro século. A Palestina estava numa escassez de recursos muito grande. Toda a colônia romana enfrentava o problema da tributação dupla. Era necessário sustentar o templo, as famílias sacerdotais e ainda mandar o tributo para Roma. Muitos se endividaram nesta situação, perderam suas terras, contraíram doenças e eram obrigados a viver uma vida fora da participação social e religiosa. O abandono é a causa principal da destruição do corpo humano. Mal alimentados, mal alojados, as pessoas enfraqueciam e caminhavam lentamente para a morte. O paralítico é sinal do fracasso, de doente e de morte. É sinal de que o sistema do puro e do impuro, mantido pelo Templo de Jerusalém e pela lei, não podia ou não pode libertar e dar vida. A estrutura de morte dominava a Palestina e o mundo antigo sob o imperialismo romano.
O abandono é a presença das forças de morte na vida do povo. É um povo doente e à procura de uma saída. A multidão dos doentes constituía uma parte considerável da população. Numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos viviam deitados no chão à procura de saúde e de vida. A situação não permitia saída. O povo era mantido doente e marginalizado pela estrutura política do Império Romano, pela estrutura econômica e pela exploração do regime de trabalho. O templo e a lei mantinham essas estruturas de morte. Mesmo suas situações de ajuda e de cura não conseguiam tirar o povo da doença e do domínio dessas forças de morte. A piscina de cura em Jerusalém traz uma cura individual para um afortunado que consegue chegar primeiro e tocar nas forças benéficas das águas. Mas a multidão dos doentes deitados pelo chão caminhava sem saída. Além do mais, essas instituições tornaram-se dominadas pela lógica da exclusão, do puro e do impuro, colocando o sábado e as instituições acima da vida e da dignidade humana. As instituições tornaram-se organismos fechados e autoritários, sem nenhuma função real de libertação. O templo mantinha a lógica da exclusão e a lei interpretava a palavra de Deus não como fonte de vida, mas como norma de obediência e de submissão à estrutura socio-religiosa da vida do povo. Os marginalizados viviam numa situação sem saída e excluídos até de se beneficiar da ajuda que o sistema de exclusão oferecia. Nesta situação de morte, a figura do paralítico é um sinal de procura de um mundo novo, de vida e de plena reintegração na comunidade social. Jesus cura o paralítico, fazendo dele também o sinal de sua própria obra, que consiste em dar vida no presente e no futuro. Diante das estruturas de morte do velho mundo, piscina de cura e sábado, manifesta-se a obra salvífica do Filho em união com o Pai em sua obra criadora e libertadora. Conferir João 5, 17 a 19. O dom da vida. Neste contexto de abandono e de morte, o centro do Evangelho é a Boa Nova, de que o Filho veio comunicar sua vida de união com o Pai. O desenvolvimento completo do discurso se faz em torno do sentido da ação de Deus no sábado, criação e salvação, fato que leva a uma compreensão completa da identidade de Jesus e de sua missão como doador de vida para a humanidade toda. O paralítico curado é sinal de que a libertação não está na lógica do abandono do império e da lei, do puro e do impuro, mas a saída está no gesto misericordioso de Jesus que dá vida. Conferir João 5, 1 a 9a. Jesus é a fonte da vida para os que sofrem e dominados. A controvérsia sobre o poder de Jesus se faz por ocasião da cura no sábado. Conferir João 5, 9b até o 18. A cura no sábado revela que Jesus é o Senhor do sábado e age como o próprio Deus, ação na criação e ação contínua, sem repouso, para a salvação da humanidade. Jesus revela-se com o mesmo poder de Deus e revela-se igual a Deus. Esta obra é a ocasião da manifestação das estruturas de morte. Os homens da lei declaram também o seu discernimento. É preciso matar este homem que viola a lei do sábado e blasfema. Conferir versículos 16 e 18.
O gesto de libertação no sábado torna-se o lugar teológico, concreto, para a plena revelação da identidade e da missão salvífica de Jesus. Jesus é a fonte da vida. Conferir João 5, 19 e 30. Ele se revela como juiz definitivo que comunica a vida no presente e no futuro. A obra do Filho consiste em realizar o julgamento. Ele tem poder de ressurreição e de vida. A obra messiânica consiste em comunicar a vida que não perece. A unidade e igualdade do Pai e do Filho na vida e na ação é o centro do Evangelho. Conferir João 5, 2, 25. O Pai e o Filho são um e vivem a mesma vida. A ressurreição e a vida são uma realidade para o presente que acontece na fé e no amor gratuito. Esse é o prenúncio da vida plena da ressurreição no futuro, no mundo novo que é eterno. Conferir João 5, 25, 30. O testemunho de tudo o que acontece na história converge para o próprio testemunho de Jesus. Ele é o centro de todo testemunho, pois é a fonte da vida e veio comunicá-la em abundância. O seu testemunho concretiza e revela sua união com o Pai. O testemunho de dois é verídico, conforme os critérios da própria lei, segundo Deuteronômio. Assim é a ação messiânica de Jesus. O testemunho de João Batista foi simplesmente para preparar este testemunho do Messias. Conferir João 5, 35, 37. A obra do Filho em união com o Pai é revelação e dom, concretização de seu amor pelo mundo, mas o Pai permanece inacessível. Ele é conhecido através da pessoa e da missão do Filho. Conferir João 5, 37 e 38. O testemunho de Moisés e das Escrituras também apontam para o gesto e para o testemunho de Jesus como fonte da vida. Conferir João 5, 39 e 47. As Escrituras são um sinal relativo. Elas apontam para a realidade definitiva que é a obra do Filho. Os homens da lei pensam encontrar a vida eterna nas Escrituras. Os Escritos têm valor se apontam para a realidade que é Jesus. O pecado consistiu em ficar parado até mesmo nas promessas e não ser capaz de ver a realidade em Jesus de Nazaré. Os sinais tornaram-se opacos e até estruturas incapazes de dar vida. Conferir João 1, 17 e 18. A realidade está no testemunho que comunica a vida, no ato de amor. Isto é válido para Jesus e para os seus discípulos. Estes devem aprender do sinal da cura do paralítico, não ser possível encontrar vida tão somente nas estruturas e nas exigências da lei. A libertação dos que se encontram abandonados é sinal da vinda do Espírito de vida e de comunhão que está na união do Pai e do Filho.